Programa Ciro Santos Convida. Olá, gente, eu sou o Ciro Santos, estou novamente com o programa Ciro Santos Convida. Hoje, mais especial, porque eu queria muito entrevistá-la. Ela que é professora, advogada, mãe, esposa e agora, atualmente, ela está atuando no cargo da primeira mulher presidente da OAB Ceará. E olha só, que não foi uma coisa louca, 11.392 votos dentro dos 15.800 votos. Então, praticamente foi quase unânime. De quem eu estou falando? Da maravilhosa, do sorriso que eu adoro, que eu digo que ela é minha irmã de riso, que a gente adora rir. Cristiane Leitão, meu amor, que delícia! Eu que agradeço. Estar falando com você aqui dentro da sua casa, porque nós estamos aqui dentro da OAB, o programa está diferente, o cenário está diferente, porque eu fiz questão, o horário que ela tinha, de eu vir até aqui. Que coisa boa falar com você. Em primeiro lugar, parabenizar. Já parabenizei várias vezes, mas no ar não, tá? Eu já falei com ela, toda vez que a gente se encontra é uma festa. Eu digo que às vezes ela me envergonha, porque ela está falando com o povo, ela para. Olha quem está aqui, Ciro, me agarra. Isso me deixa muito feliz, porque é muito bom a gente ver as pessoas tomarem determinados cargos, galera, e não mudarem nada. E as pessoas têm que ser o que elas são, independente do cargo, porque o cargo passa, né? E a nossa vida fica, né, Cris? É verdade. Eu agradeço o carinho. Sou suspeita, você sabe que eu sou sua fã, né? E é um prazer receber você e seu programa aqui dentro da nossa casa, da Ordem dos Advogados, para que a gente possa bater um papo, conversar um pouco mais e, mais do que nunca, falar sobre esse novo momento que estamos vivendo aqui dentro da Ordem. Eu acho que esses novos momentos, eu sempre estava dizendo para ela que é muito bacana ver mulheres tomando conta de determinadas coisas. A gente teve agora há pouco tempo no Prêmio Rio Mar Mulher e foi incrível de ver as mulheres dominando e tomando conta de coisas que o homem não fazia, como o seu próprio João Carlos falou, o próprio dono do Rio Mar Fortaleza falou. Elas fazem coisas que eu não sei fazer, que eu não faço, meu neto não faz. Gente, foi muito incrível. Mas vamos nós. Para começar, como foi a sua trajetória, tá, até se tornar a primeira mulher presidente da OAB, de presidir esse mundo aqui? Como é que foi a trajetória? Bom, a Cristiane começou lá atrás. Começou lá atrás sendo uma advogada, sendo professora. Você ainda exerce o cargo de professora? Hoje não consigo mais. Pronto, né? isso eu queria perguntar. Pronto, não dá mais tempo. Não dá. Tive que me afastar das minhas funções. Por mais de 15 anos tive a felicidade de ser professora e eu adoro, até porque sou filha de professor e de professora. Então, eu tenho isso no meu DNA e me deixa muito feliz. Bom, e aí, você sabe, todos sabem, o Hélio foi presidente dessa casa por 2 gestões. Mas era interessante, e eu gosto sempre de falar isso, eu sempre acompanhei o Hélio, mas naquele momento de vida, eu tinha 2 meninos pequenos. Então, eu tinha a faculdade, o escritório e os meninos. Então, eu acompanhava o Hélio dentro do que era possível, mas eu não estava no protagonismo. Passou o tempo. Depois, um segundo momento, o Hélio estava numa missão de governo, Erinaldo estava numa situação em que ficava indo e vindo por causa de uma situação familiar, que ele estava com a esposa fazendo doutorado fora. Uhum. E aí os dois olharam para mim e disseram, agora é com você, agora você vem. Eu digo, como assim? Como assim? Então, a gente estava numa construção diferente e tínhamos esse alinhamento político. E eu vim para casa como secretária-geral, o que foi para mim uma experiência ímpar, porque a Secretaria-Geral, ela se a gente pode dizer assim, ela é a prefeitura da Ordem dos Advogados. Sim. E com isso eu tive a felicidade de não só conhecer todos os funcionários, todos os espaços da Ordem, daquela sala que é lá no interior, dentro do fórum. E eu gosto disso, eu gosto de gente. Eu tenho essa característica comigo. E isso me motivou. Logo depois, o Erinaldo estava na Caixa e eu vim para a primeira gestão dele, ele foi o primeiro mandato, e aí eu disse, eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou para a Comissão da Mulher Advogada. E eu acho que aí foi o meu momento, o momento onde eu entendi a missão da Ordem dos Advogados, de levar informação, de orientação. E com a Comissão da Mulher, nós andamos o Ceará todo. E
passa aqui a construção desse momento que a gente vive hoje. Porque com a Comissão da Mulher, nós sediamos a 3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, que foi no Ceará. E tinha tudo para não dar certo, porque foi nos dias 5 e 6 e o Ceará fechou em lockdown no dia 18 de março. Caramba! Então foi assim, sabe, você fazer um evento com o coração na mão. Mas desse evento, Ciro, nós tiramos a Carta de Fortaleza. E a Carta de Fortaleza mudou a feição de toda a estrutura. Se hoje nós temos a felicidade de ter 6 presidentes nacionais, se hoje todo o sistema da ordem é paritário, que nós temos muitas vice-presidentes, diretoras, tesoureiras, foi uma construção que nasceu aqui. Nasceu aqui. Nasceu aqui sobre os olhos da Maria da Penha, que estava conosco. Ah, maravilhosa. Pois é. Então, são bandeiras afirmativas que mudaram a nossa feição. E aí, o trabalho dessa construção, eu fui para a Comissão Nacional, foram muitos eventos, muitas participações, a gente vai falar aqui um pouco mais daqui a pouco. E aí eu vim para a qualidade de vice-presidente nesse último mandato. E aí sim, aí abrimos os braços, e abrimos a ordem, tornamos a ordem ainda mais participativa, inclusiva, chegamos a mais de 8.000 membros de comissões temáticas. Caramba. Então, esse é o momento. E aí foi a situação de, não, Cris, agora eu acho que é você. Não, a gente vê, gente, pelo número de votos, 11.000 para 15.000 é muito pouco, foi quase unânime. Isso é uma coisa incrível, e que realmente deixa a gente feliz, né? Saber que não foi aquela coisa tipo, nossa, passou raspando. Não, passou raspando não, passou muito e muito bem, né? E o que motivou você a entrar na área do direito constitucional? A primeira motivação. Bom, vamos lá. Como professora, minha primeira especialização foi em direito público, mas a minha área de atuação no escritório, ela é muito voltada para a prática civil. Então, eu tenho meus processos de família, algumas outras ações, até um campo empresarial do escritório, porque o nosso escritório é eminentemente criminal. Certo. E aí eu fui caminhando. Em Fortaleza, os mestrados que a gente tem são oferecidos basicamente em 2 instituições, hoje 3, mas na época que eu fiz só tínhamos 2 instituições. E ambos são constitucional. Então, o que eu fiz? Eu adaptei a linha de pesquisa do mestrado constitucional para a minha área de atuação, que é o processo civil. E foi uma experiência maravilhosa. Eu, na faculdade, na época, atuava nas cadeiras de processo civil, de teoria geral do processo, cadeiras bem técnicas do começo da grade, e depois, que é a parte que eu mais gosto, eu dei aula muitos anos na prática, e ensinando os colegas a peticionar. Então, eu sempre gosto desse dia a dia. Na prática a teoria é outra, né? É muito gostoso fazer isso. Eu também gosto quando tem que falar com alguém, ou tem que explicar alguma coisa, ou que é uma opinião minha. Eu gosto de falar fazendo, mostrando. Pronto. É muito gostoso. E foi isso que eu aconteceu. Dediquei muitos anos, né? Bom, mas tive que optar, até porque a dedicação, e quem ama o magistério, e eu tenho muito carinho pelo que eu faço. Hoje, digo que estou emprestada à ordem, mas eu adoro a faculdade. É lá, o meu amor está ali, né? E era muito bom, foi uma experiência muito boa, muitos anos passaram. E aí a gente teve desafios próprios. E até essa experiência da docência me trouxe esse olhar que eu tenho hoje para com a nossa Escola Superior de Advocacia. A gente está vivendo esse momento em que agora, e é um agradecimento que a gente faz ao ministro Camilo, que teve a sensibilidade de dar à Ordem dos Advogados, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a faculdade de sermos Faculdade Escola Superior de Advocacia. Então, nós vamos poder agora trabalhar ainda mais na educação continuada dos nossos eu colegas. acho assim, Camilo, eu acho uma pessoa incrível, sempre admirei, sempre já falei isso para ele,
porque assim, ele pensa em tudo, um pouquinho de cada coisa. E a expertise dele em vários determinados pontos é tão bacana que ele consegue fazer isso, né? De deixar que tudo funcione, que tudo aconteça. Ele está lá, mas ao mesmo tempo ele está aqui com a gente. É. Né? Não, e foi um momento ímpar para a advocacia como um todo. E, bom, para nós do Ceará, nós que temos a felicidade de ter índices de educação básica diferenciados no Brasil. Do Brasil inteiro. Né? E essa nossa luta, porque é uma luta tão importante dentro dos quadros da ordem, assim, nós temos uma postura muito crítica com relação à não abertura de novos cursos de graduação. Sim. E a nossa faculdade, ela não se propõe à graduação, ela se propõe a cursos de especialização, de educação continuada para colegas já inscritos na ordem. E é isso que a gente tem feito. No triênio passado, oferecemos quase 2.000 bolsas gratuitas, Ciro, para colegas advogados e advogadas montarem e participarem aqui montarem o seu currículo com eventos, com participações. E darem ideias novas, né? Porque eu acho que muitas cabeças funcionam para que as coisas... Né? É muito legal várias cabeças funcionando, que a coisa só tende a crescer. Nossa intenção é trazer a diversidade, a pluralidade, a beleza da nossa geração, porque se a gente dividir hoje a ordem e entender que nós somos 1.400.000 advogados e advogadas no Brasil inteiro. O nosso Ceará aqui, já estamos quase nos 55 mil. É muita gente, meu amigo. É muita Mas gente. temos 3 recortes que eu não me canso de falar, para que as pessoas entendam que nós temos, dentro da nossa estrutura, várias pessoas que precisam de um olhar diferente. Primeiro, Mayra, 1/3 dos nossos colegas estão no interior. Então, é muito importante que o acesso democrático ao ensino jurídico seja um ensino jurídico de qualidade. Então, é a faculdade lá no Juazeiro, lá em Sobral, lá em Limoeiro, que tem que ser boa e que tem que preparar os colegas. Porque os colegas hoje têm a felicidade de estudar na sua região e permanecer na sua cidade, nos seus municípios, ali, trazendo para um novo patamar a advocacia do interior. Segundo recorte, muita gente jovem. E eu gosto de falar, até é interessante, um movimento que é intergeracional. Quando a gente fala jovem advogado, não quer dizer o critério etário. Sim. Quer dizer aquele colega que ingressou nos quadros da ordem nos últimos 5 anos. Então, se você dissesse hoje, Cris, eu vou fazer direito, quando você recebesse a sua carteira, você seria um jovem e lindo advogado. Porque é assim, essa é a beleza de receber os colegas que vêm de outras profissões, de outras carreiras. A advocacia e o direito nos dão essa possibilidade de exercer e trabalhar nas mais diversas áreas. E esse é um recorte que a gente tem, e é por isso a importância da escola, da atuação, do ensino, para preparar esse jovem que sai da faculdade e diz, e agora, o que é que eu faço? Agora uma pergunta minha, que é uma curiosidade realmente. Por exemplo, a medicina, o médico está sempre estudando, está sempre pesquisando, porque tem sempre coisas novas. No caso da advocacia, vocês também, se faz necessário, estar sempre estudando e observando por coisas novas, sempre se atualizando? Importantíssimo. E essa tem sido a nossa pauta prioritária. Se você pensar, e eu adoro dizer esse número, nós tivemos mais de 100.000 inscrições de cursos no triênio passado. Dos cursos dos mais diversos, desde o mais simples, de oratória, de sustentação oral, de prática em audiência, de um mais básico de todos, de montar um currículo de trabalho, de como se portar numa entrevista. Então, são coisas que não nos ensinam na faculdade. Mas hoje o advogado, ele tem que ter a consciência de que, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele precisa ter uma postura, ter condições de prestar um bom trabalho. Hoje nós temos muitos ramos no direito. E esses ramos exigem especializações. E os nossos cursos, em sua grande maioria, são gratuitos. Quando a gente tem um ou outro curso que tem que seja pago, eles estão em parceria.
dizer, o Ceará ele tem sediado muitos excelentes eventos. Mês que vem não, daqui a uma semana e meia nós vamos sediar um evento nacional da advocacia criminal. E a OAB está lá, dando desconto para os nossos colegas, para que eles possam participar, para que eles possam ter essa imersão. E eu vou fazer um show lá também. Eu quero fazer um show de Virgínia, que ela quer entrar de advogada, de repente. Eu estou falando isso agora porque eu vou fazer um espetáculo em abril, que é dentro de um curso, onde tem 20 palestrantes sobre licitação. E eu vou entrar como surpresa. Estarei lá, eu licita já. Exatamente. Estaremos lá. Entrarei como uma professora, uma palestrante, fator surpresa. Então, acho muito legal. Quando acontece isso, eu acho muito legal, que me dão um briefing, e aí eu entro de palestrante, daqui a pouco o pessoal entra, quem é essa, meu Deus? Palestrante. Aí, só que no meio a gente começa a fazer a graça. É muito legal, Cris. Vou entrar nesse de advogada também. Vem, que coisa boa. Vai ser engraçado. Olha só, como sua experiência à frente da Comissão da Mulher Advogada, e como é que você se preparou para exercer esse cargo da presidência? Mas eu vou falar depois do comercial. Tá bom? Porque aí a gente fala mais, né? Galera, o programa Ciro Santos volta já já. Tá vendo como passa rápido um bloco? A gente acha que demora muito, já passou um bloco. Pois fica aí, porque tá com esse bate-papo comigo, com a Cristiane Leitão, presidente da OAB. Tem muita coisa para vir pela frente. Ciro Santos convida, volta já já. Me aguarde. Oi, gente! Não falei que era rápido, o programa Ciro Santos Convida está de volta e agora nós vamos tirar as dúvidas que vocês têm. Como é que foi essa questão da Cris? Doutora Cristiane, por favor. Eu chamo de Cris porque eu tenho essa idade. Como é que foi essa preparação, né? Porque, na realidade, assim, a experiência na frente da Comissão da Mulher e como é que você se especializou, se preparou para ser a presidente. Poderia ganhar ou poderia não ganhar, mas teve essa preparação? Como é que foi isso? Muita gente envolvida? Conta pra gente. Bom, sim, foi uma preparação de alguns anos. A Comissão Nacional da Mulher e a nossa Comissão Estadual me fez andar muito, conhecer muita gente, trabalhar a pauta feminina dentro até de prismas que até então não eram trazidos para a advocacia. Nós tivemos a felicidade de articular e organizar um projeto de lei nacional que trouxe a pauta do assédio para a ordem. Então, nós enfrentamos os nossos desafios. Começamos a usar e conversar sobre violência doméstica e familiar dentro da ordem. A gente tem, inclusive, perguntas sobre isso aqui, mas já que está falando, está ótimo. E depois com as comissões e com a Comissão da Mulher, nós demos as mãos a outras instituições. Saímos não só da nossa estrutura de ordem, juntamos com Mulheres do Brasil, juntamos com o Rotary, tivemos assento no Conselho Estadual de Direito da Mulher, no Conselho Municipal. Minha amiga Raquel Andrade, que ganhou o prêmio, tem um papel maravilhoso nisso. Ela é incrível. E assim, eu comecei a admirar, galera, mais dessas mulheres por conta de entrevistadas minhas, que uma delas, eu entrevistei duas mulheres, a Bia e a Raquel Andrade, no nosso programa. Maravilhosa. Ela faz um trabalho lindo. Essa foi uma construção. A gente iniciou os trabalhos da comissão com 5 colegas. Uma defensora pública, a Lene Miranda, que representa as colegas do Mulheres do Brasil. Sim. Então, foi uma estrutura muito legal. Raquel, com toda a sua bagagem, toda a sua militância política e inclusiva na pauta feminina. Nossa querida Clara, doutora Clara, que é do interior e que tem um projeto social com crianças e meninas com música. Então, eu fui juntando gente. Querida Daniele Pimentel, que está hoje na luta e hoje ela é uma das nossas grandes amigas nessa luta contra o câncer feminino. E minha querida Eliene, que hoje é a nossa presidente, que comigo está nessa linha de frente. E somos muitas. A Comissão da Mulher hoje está no estado inteiro. E aí eu fui para a Comissão Nacional.
conheci maravilhosas, amigas queridas que eu fiz no Brasil todo. E aí a gente foi trabalhando e foi caminhando. Com a paridade, foram eleitas 5 presidentes, inclusive a presidente de São Paulo, que é a maior seccional da Ordem dos Advogados. Mas aí eu tenho um carinho especial, e que é para nós a nossa referência, que é a Daniele Borges, que foi a primeira mulher eleita na Bahia e agora reeleita. Reeleita. E eu tive a felicidade de estar com Dani lá. E Dani tem feito um trabalho maravilhoso, porque a Bahia é a diversidade, a Bahia é a pluralidade. E elas têm uma pauta, e aí onde chegou a luta pela pauta da violência doméstica, que a gente trouxe, né? Então, hoje, Dione é a nossa presidente nacional, uma conselheira federal maravilhosa, negra, que tem uma pauta inclusiva maravilhosa. Então, são nomes que acompanham e que trabalham não só a luta feminina na prática, no dia a dia, na inserção com outras entidades, com outras instituições, mas que também são professoras, estão em sala de aula, são advogadas. Então, esse olhar diferenciado faz tudo um pouco. E fomos construindo e aí foi nascendo a ideia. Cris, agora é você. Cris, agora é você. E isso, por vezes, eu dizia, calma, pessoal, vamos trabalhar. Mas o fato da gente ter dado as mãos ao interior fez uma construção histórica, em que, pela primeira vez, e Ciro, eu já estou aqui há muitos anos, eu já estou na militância de ordem, eu já tenho mais de 9 anos, mas eu sou advogada há quase 30. Então, caramba! Eu vou fazer 30 anos de advocacia esse ano. Meu Deus, essa mulher começou muito cedo, muito nova. Comecei mesmo. Começou cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Ah, tá aí o segredo, tá aí o segredo. Olha, vocês, prestem atenção, meninos, homens. Antigamente só tinha o clube do Bolinha. Agora o clube da Luluzinha está tomando conta, não é não? Bom, estamos aí para ajudar e colaborar de mãos dadas, né? O presidente Beto Simonetti, que é o nosso presidente nacional, que eu brinco, que é... Maravilhoso ele. Maravilhoso. Que engraçado. É o mais cearense dos amazonenses, né? Que me deu a felicidade e a honra de fazer um cordel. Nós chamamos o Tião, você lembra no dia da posse? Sim. O Tião fez um cordel maravilhoso, contando exatamente isso que eu vou falar agora. Como foi importante a gente abraçar o interior. Nós tivemos essa construção histórica em que as 17 subseções da ordem nos apoiaram. Então, foi uma construção em que o diálogo, o equilíbrio, a entrega do trabalho, e aí, nisso, eu tenho que sempre ter presente que o presidente Arinaldo foi e é, para mim, um amigo de todas as horas. É meu amigo pessoal, mas a gente teve aqui uma comunhão de propósitos. Uma diretoria que trabalha unida, colegas que estão com a gente. Quer dizer, para onde a gente vai em grupo. Né? Isso é bom, isso mostra. Essa união, esse propósito. E outra coisa, Cris, a gente está num momento, a partir desse ano, do começo do ano, a gente está num momento muito bom para Fortaleza, para o Ceará, porque estamos todos juntos, né? A gente não tem separação, galera. Tipo, o governo é de um lado, a prefeitura de outro. Não, estamos todos juntos. Então, a gente vai poder, com certeza, criar uma Fortaleza muito mais bela, muito mais correta, muito mais direitinha. Então, assim, você que está em casa... Se você tem algum problema para resolver, você vai ter todo tipo... eu vou procurar fulano, vou procurar ciclano, vou procurar esse campo, porque agora está sendo muito bacana. Não, e é importante essa construção, porque a OAB ela é uma das instituições mais acreditadas da sociedade. E esse é o grande papel que eu trabalho, da conscientização da nossa valorização da advocacia. E isso eu ia perguntar agora. Do papel social de transformadores e agentes que somos. Porque quando a gente vai para a praça orientar, para as escolas, para as faculdades, é um serviço voluntário através das comissões em que a gente cresce como pessoa, como ser humano, porque a solidariedade e a fraternidade precisam fazer parte da nossa atuação, mas levando orientação, levando informação, a gente constrói uma sociedade melhor.
Com certeza. Eu ia pedir justamente a Cris agora para que falasse um pouquinho para o pessoal de casa, para vocês entenderem melhor essa mecânica, a importância do trabalho, né? Quais são as principais responsabilidades e atribuições que uma presidente tem para fazer. As principais responsabilidades, tipo assim, Ciro, eu tenho de principal essa, tenho várias, mas essas são as principais. Como é que você colocaria isso em ordem? Olha, essa aqui eu tenho prioridade, depois aí vem por essa. Você já escreveu isso? Já? Já Claro, tenho essa sabia. noção diária. Bom, são muitas as áreas de atuação, mas em especial, a presidência da Ordem dos Advogados, ela tem um papel, no primeiro plano, corporativo, de valorização, de responsabilidade, de guia da nossa classe, lutando por pautas de acesso à justiça, de valorização das prerrogativas. Hoje, a estrutura da ordem ela tem mais de 200 funcionários, mais de uma centena de salas de apoio, de estrutura, e a gestão disso, e aí eu gosto sempre de falar, e eu gosto de usar a palavra no plural, nós. Porque a presidência da ordem ela não é só a presidente, ela é todo um corpo diretivo que, somado, pode atuar. E é o que temos feito. Tenho, graças a Deus, a oportunidade de ter ao meu lado diretores que comungam da mesma paixão pelo nosso exercício. De lutar, como ontem fomos ao Tribunal de Justiça, pleiteando uma vara específica direcionada para a pessoa idosa e pessoa legal. com deficiência. Muito então, são legal. pautas corporativas. Lutamos pela... E aí, fizemos uma campanha nacional de garantia das sustentações orais nos tribunais superiores. Porque a nossa força é a palavra, falada e escrita. E vídeo gravado não é sustentação oral. Isso foi nos dito aqui pelo nosso presidente e conseguimos avançar. Maravilha. Essa semana tivemos uma vitória muito importante, uma vitória de destaques dos honorários nos processos, no STF. Então, são pautas que se somam. O viés eminentemente corporativo, em que a busca e a proteção da classe precisa ser instaurada, pela valorização, pelo respeito à prerrogativa. Nós temos um centro de apoio, Ciro, que funciona 24 horas para que, se qualquer colega advogado tiver uma situação de violação de prerrogativa, tem um advogado lá nosso acompanhando. Você vê, ontem, o meu final da noite, recebi aqui uma colega que foi desrespeitada. Então, são as mais variadas situações, desde a estrutura, como recebi a chave para montar a nova sala dentro do TJ. Então, é isso. Mas eu gosto de dizer que a força do trabalho coletivo é que faz a diferença. É isso que eu ia dizer. Quando você fala em nós, gente, é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sempre falo para todas as casas que eu trabalho, ou então quando eu tenho os meus projetos, tipo Ciro Santos Convida, ou no Rio Mar, ou seja, no Chico, que as pessoas vêm trabalhar comigo, sempre essa turma jovem, que eu sempre sou sacaneado, porque, olha, eu estou trabalhando hoje, eu assisti ele, eu tinha 2 anos de idade, o pessoal fica brincando, mas eu sempre digo, ó, galera, é o seguinte, eu falo no camarim, o espetáculo não sou eu. Eu quero que o espetáculo seja bom. Eu quero que a plateia saia falando não só do Ciro Santos, que veio assistir o Ciro Santos, que está em cartaz do Santo Jornal. Caramba, que espetáculo bom. Então, todos têm que ser bons. Eu não gosto que, eu seja a estrela, não. Eu acho que é o conjunto, quando você fala nós, porque somos nós mesmos. Não adianta um só, uma andorinha realmente tem essa coisa, a andorinha só não faz verão. Então, é bom trabalhar todo mundo junto. Muito bom. Nós somos 5 diretores, mais 6 adjuntos, nas mais diversas áreas. Temos pautado as nossas ações na proteção da nossa classe, desde um problema que estamos aqui combatendo através da informação e da divulgação, um novo golpe que tem se colocado, que são os falsos advogados. Então, a pauta ela é muito ampla. Você diz, Cris, mas o sistema é presidencialista e a palavra final é sua. Bom, o sistema é presidencialista e eu sou presidente e eu tenho muito orgulho, me preparei para me sentar aqui. Não fui candidata de mim mesma, sou candidata de um trabalho coletivo que fez uma construção histórica em que todas as subseções nos apoiaram. Temos aqui o apoio do Colégio de Presidentes,
temos aqui toda a nossa estrutura. Mas esse trabalho ele é voltado para cada um, para cada colega, seja aqui da capital ou do interior. E essa é o meu lema, é portas abertas, conversa, diálogo, enfrentando cada situação, com altivez, com respeito, mas mais do que nunca, com o olhar de proteção para a nossa classe. E quais são, assim, tipo, os maiores desafios que você tem dentro do OAB e como você se preparou e pretende resolvê-los? Porque desafios deve ter muitos, né, Cris? Tem. Todo dia, toda hora, né? Muitos desafios. Bom, vamos lá. A minha própria trajetória na Ordem foi me credenciando, mas eu tenho toda uma equipe de apoio, desde uma equipe de preparação de um jurídico muito forte que me ajuda, um núcleo de centro de apoio e de prerrogativas. Nós temos um comitê com 3 diretores e representantes do interior que analisam comigo todas essas situações de violação de prerrogativa, de luta por acesso à justiça. É a preocupação de, lá no município tal, não ter juiz, porque isso impacta não só a advocacia, impacta o jurisdicionado. Então, Sim. temos um diálogo institucional respeitoso, ativo, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Tribunal de Justiça como um todo. Temos várias campanhas de valorização da advocacia, de respeito, porque temos problemas sérios, problemas que se relacionam e que se interligam com questões sociais, como a segurança pública, como as questões de acessibilidade dentro da sociedade. Nossas campanhas educativas vão desde levar nos terminais orientação sobre noções básicas do consumidor a pautas que nós temos, que vamos ter uma reunião no CNJ com relação às intimações do nosso sistema processual. Então, são muitas as pautas, mas eu gosto de me preparar, de ler, de ter esse cuidado, de trocar experiências. Por isso que eu gosto e digo, é um projeto coletivo. Juntando mentes, juntando corações, apoiada sempre dentro de um viés eminentemente técnico. Tá. E é essa a postura que eu sempre gosto de me colocar, né? Vou fazer uma perguntinha agora que a gente vai responder depois do... É uma pergunta que não é minha, viu, galera? Mas me mandaram perguntar. Ciro, pergunta isso pra gente, porque a gente quer tirar a dúvida, que a dúvida qual é? Tipo, isso aí foi uma pessoa que estava precisando, mas não vou dizer o nome. Eu estou precisando de um advogado, mas assim, eu não estou com grana para poder entrar nessa justiça. A gente vai responder essa pergunta pós-comercial. Como é que essa turma que precisa e não tem condições financeiras, aonde eles podem procurar alguém para ajudá-los? Mas isso só vão ficar sabendo depois do comercial. Segura aí, vai embora não, viu? Ciro Santos convida a volta suas águas, está maravilhosa, Cristiane Leitão. Fiquem aí que a gente volta lá com esse bate-papo maravilhoso, que eu estou aprendendo muito. E vocês também. Eu volto só já. Oi, gente! Voltamos com o programa Ciro Santos Convida, como eu falei, como eu tinha falado no bloco anterior. Nós vamos tirar a dúvida agora de vocês, que foi uma pessoa que mandou perguntar, pediu que eu perguntasse, e eu perguntei. A pergunta era, como é que alguém faz? Estou precisando de um advogado e eu não estou com dinheiro. Eu vou para a OAB, eu não vou para a OAB, eu procuro quem? Explica para a turma em casa, Cris, como é que eles podem fazer para dar essa ajuda? Bom, o nosso trabalho com as comissões temáticas da Ordem é um trabalho de orientação, de informação. Inclusive, a gente trabalha desde o jovem acadêmico até os colegas na educação continuada. Mas se você está precisando de um apoio de um advogado, o conselho que a gente sempre dá é quando a gente vai para as praças, para as faculdades, a Defensoria Pública, ela é co-irmã da Ordem dos Advogados. E é nela que a gente encaminha para ela um trabalho maravilhoso, hoje comandado também por uma mulher, querida doutora Sâmia. Então, são vários os núcleos de atendimento da Defensoria Pública. E, se é uma situação já dentro da esfera criminal, o direcionamento pode ser também feito para o Ministério Público. Então, nosso apoio aqui, como Ordem,
é de prevenção, de orientação, mas nas comissões temáticas a gente faz esse direcionamento para a Defensoria. E eu lhe digo, a Defensoria avançou muito, a Defensoria tem um papel muito importante na luta pelos mais vulneráveis. Eu acho que eu respondi assim. Respondeu perfeito. Então já sabe como fazer, né? Se direciona para tal lugar que lá você vai ser encaminhado para onde vai resolver o seu problema. A Defensoria Pública tem os canais, tanto virtuais como presenciais, e pode sim lhe dar várias orientações. Nós temos a nossa ouvidoria da ordem para situações específicas, alguma dificuldade com algum advogado, localização, informação. Nossas comissões temáticas têm nos seus eventos esse propósito maior de levar a orientação, mas não nos é dada a possibilidade de atuação direta. Você pode contratar um advogado da sua confiança. Lógico, são várias as formas, mas se você não tem condições financeiras, busque a Defensoria. Maravilhosa! Agora é o seguinte, antes da gente entrar na Cris, né, Cris pessoa física, eu vou fazer uma perguntinha aqui agora. O momento mais marcante ou desafiador da sua carreira até hoje? Bom, eu vou dividir. Deve ter vários, né? Tenho a felicidade de dizer que tenho vários, mas assim, para mim, esse ano especial eu faço 30 anos de casado. Fiz 30 anos de casada. É um momento muito especial, né, galera? Então, eu fiz 30 anos de casada. O Hélio é meu companheiro de vida, meu amigo, meu mentor, pai das minhas duas grandes alegrias, né? Então, ser mãe para mim foi muito importante. Então, esse ano tem sido um ano, eu tenho agradecido muito a Deus, tem sido um ano muito abençoado. Abençoado, com certeza. Então, é interessante como não tenho como não ligar a minha vida à ordem, porque é a profissão que eu abracei, é a profissão que meu marido abraçou. Então, vivi com ele as duas presidências dele, mesmo à distância, mas vivi intensamente com o Hélio o momento da vida dele. Nós tivemos a felicidade de ter um filho advogado que abraçou. Também. Eu tenho, e eu gosto sempre de dizer isso na entrega de carteira. Quase igual lá em casa, porque meu pai é do Banco do Brasil, me botou no Banco do Brasil, a minha irmã é do Banco do Brasil, meu tio é do Banco do Brasil. Eu falei, pai, eu quero fazer arte. Não, é Banco do Brasil. Aí ela vai eu estudar para poder passar Banco do Brasil. Passei, fiquei um tempo, mas quando eu não aguentei mais, eu já estava no Ceará. Eu falei, Banco do Brasil, beijo, saí. Porque assim, é aquela coisa, vocês gostam do que faz, tem que gostar do que faz, galera. Eu sempre digo para vocês em casa, se você gosta de... cara, eu gosto tanto de lavar carro, eu lavo o carro do meu pai, eu lavo meu carro bacana, vá abrir para você um lava-jato que você vai ser super feliz. Se você gosta de cozinhar, vá se especializar que você vai ser um grande chefe. Eu gosto de fazer arte. A minha arte... Você se encontrou. Eu me encontrei. A minha arte não é só no palco. Por exemplo, eu também sou chefe, eu gosto de cozinhar. Se eu estou muito estressado, Cris, eu vou para a cozinha. Me deixa fazer comida, que isso me desestressa. Isso é bom demais. É bom demais. Então, assim, ver a Cris falando, galera, com esse prazer que ela se encontrou, né? E graças a Deus, não só ela, quer dizer, ela com o esposo, e agora um filho. Então já vem isso da DNA. Você vê. Eu tenho meu avô Francisco Ferreira do Vale, é advogado. Eu tenho uma inspiração de uma grande mulher na minha vida, que é a desembargadora Iracema, que é a minha segunda mãe, que eu digo, minha mãe Lúcia, mas a Iracema foi para mim. E é uma mulher que foi tudo no Ceará. Foi promotora, procuradora, procuradora-geral, presidente do tribunal, presidente do TRE, hoje está em Brasília. Então, eu vejo na força dela essa luta e essa importância. Então, assim, são muitos, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, são muitos os momentos. Esses últimos anos foram muito intensos. Quando a gente decidiu, Cris, é você quem vai a candidata. No primeiro momento, O susto. Bom, vamos juntos. E ter caminhado como a gente caminhou o interior todo, ter dado as mãos aos meus colegas aqui, Davi, Camila, Tiago, Vavá e todos os diretores que estão conosco nessa construção, né? Aos funcionários dessa casa, que eu conheço todos. Conhece todos e é muito querida e muito amada. Porque... Gosto e luto por eles, entendeu? Então, assim,
são muitos momentos. Mas no dia que você estava lá, no dia da minha posse, Foi. em que eu parei e olhei para trás. A ficha caiu. A ficha caiu. Cris, mas era tanta gente. Galera, era tanta gente. A bancada era gigantesca e fora da bancada era muita gente. E tem um detalhe que eu falei no meu discurso, mas eu não sei se as pessoas entenderam, que foi aqui em Fortaleza, no centro de evento, que nós firmamos a Carta da Paridade. E eu era só presidente de comissão. Dali, a nossa comissão, a presidente da Comissão Nacional, era a Dani, que estava lá comigo, que hoje é reeleita na Bahia, né? E aí eu, que era uma presidente de comissão, estou aqui, sentada, na qualidade de presidente. Então, eu tenho muito orgulho, sou muito humilde, meu pezinho é muito no chão, porque eu sei que a gente está. Está. Ninguém é dono do pedaço. Nós estamos fazendo aquilo. E na minha cabeça eu tenho uma frase que eu acho que me guia para muita coisa. É uma frase de Santo Inácio de Loyola, que diz, muito simples, em tudo amar e servir. E eu acho que esse é o grande papel de todos nós. Amando o que fazemos, a advocacia, mas em especial servindo, né, a todos e a todas de uma forma respeitosa, de uma forma inclusiva e participativa. Tem uma frase que era da pandemia, era até um programa desses de alguma coisa. Nós vamos acertar, nós vamos errar. Mas de braços cruzados não vamos ficar. Não, exatamente. E é exatamente o que eu faço. Eu digo, vão ter dias bons. Hoje, graças a Deus, a gente tem vivido muitos bons momentos. Eu sei que teremos muitos desafios, Sim. porque essa é a pauta. A advocacia não é para pessoas fracas, a advocacia é para fortes e corajosos. Mas eu quero conduzir a minha presidência, a nossa gestão, como eu gosto de dizer, em que o diálogo e o respeito possam ser, porque a gente pode ser forte e pode se impor conversando. Não precisamos gritar, não precisamos nos exaltar, precisamos atuar. E é isso que eu tenho me proposto, a atuar, conversar com diálogo, mas sempre com um olhar firme e forte de proteção a essa casa e à advocacia. Tá vendo? Agora eu vou perguntar como é que é a Cris, mãe, esposa, vamos sair um pouco dessa área PJ, vamos um pouquinho para PF. Como é que é você em casa? Como é que você controla tudo isso? Seus filhos já estão grandes? Já. Eu tenho um advogado de 27 anos e um estudante de medicina de 18. Então, a minha condição estrutural de mãe já me permite. Os meninos estão encaminhados. Já estão encaminhados. Mas eu monitoro onde é que está, quem chegou. Tá. Eu sou virginiana. Mãe é tudo igual, tá? Só muda o endereço então, mesmo. Eu sou perfeccionista, eu gosto de ver, eu estou aqui, sei como é que está. Então, e hoje eu digo que eu tenho muitas funções, né? Mãe, advogada, professora, que foi esposa, tal. Mas como é que eu consigo? E as pessoas me perguntam assim, Cris, como é que tu está conseguindo fazer tudo? Tudo. Por vezes eu não estou, porque isso me entristece no sentido de que eu não estou presente fisicamente para as pessoas que eu mais amo, muitas das vezes. Mas eles entendem a minha missão e estão comigo, né? Hoje eu tenho... Meu pai e minha mãe já são idosos, moram praticamente do lado da minha casa. Então, eu tenho hoje uma alcunha difícil, que eu sou a telefilha. Então eu sou uma telefilha hoje. Mas eu estou ligada lá para poder... Eu sou muito disciplinada e gosto de ser organizada para poder dar conta de tudo, até porque eu advogo. Eu estou no escritório praticamente todos os dias, né? Me divido, tenho algumas viagens. Semana que vem eu vou viajar 2 vezes, mas domingo eu já deixo a semana programada, já organizo. Isso que eu ia perguntar. E eu tenho uma rede de apoio de mulheres que me ajudam. Legal. E isso eu acho que é muito importante. Legal. Porque a gente dá valor a quem trabalha com a gente e quem é nossos braços. Porque ninguém faz nada só. Sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, aqui eu tenho uma estrutura que me apoia,
pessoal, uma equipe que está comigo organizada, então a gente se programa, então planejamento, foco, disciplina, já eram pautas, já eram nortes meus, mas agora são mais do que nunca. Mais do que nunca. Agora, uma coisa, vocês conseguem, você e o Hélio, por exemplo, sair um fim de semana, ou para uma praia, ou para umas férias, e não conversarem sobre trabalho? Vocês A gente conseguem? tem regras. Tem A regras? gente tem. Ah, legal Tem. isso. Toda noite, o meu fim do dia é com os 4. Os 2 meninos, eu e o Hélio. E aí, chegou lá em casa, Acabou o trabalho. acabou o trabalho. Fechou, trancou. Por quê? Porque eu quero saber o que é que eles fizeram, onde é que estão, legal como é que isso. está. Então, eu vivo a vida deles. Então, eu sei onde é que ele está, quem são os pais dos amigos. Eu sou mãe, então eu tenho que acompanhar. É isso que eu queria saber, porque tem gente que chega em casa e ainda continua o trabalho. Eu era um desses. E muitas das vezes eu ainda faço. A minha produtora está ali olhando só assim, você faz. Mas assim, eu fui proibido do meu terapeuta, tipo assim, acabou seu trabalho, não quero que você pegue em agenda em casa, não quero que você chegue à noite e fique agendando as coisas para amanhã. Não. Deixa para amanhã de manhã você fazer isso. Para você ter o seu tempo de, se você não tem show, de ver uma televisão, de conversar com um amigo, de sair para tomar um chopp, de sair bater um papo. Senão a gente fica só isso. Mas eu vou te confessar o meu pecado. De noite, o meu último momento da noite é já ter deixado programado o dia todinho. Eu faço tudo. Aí, quando eu já agendei, que eu estou com a cabeça, aí eu digo, agora eu relaxo. Sim, então é isso que eu falei da diferença de idade, querendo ou não, mas que bom que você consegue juntar a família à noite e bater o papo. E aí, meu filho, como é que foi hoje? Minha filha aí, e aí, Hélio, como é que foi? Isso é muito legal. Isso é essencial para a gente manter laços, para a gente caminhar, saber. Bom, sem a família. Vocês conseguem sair os 4 juntos? Às vezes sim. Às vezes sim, né? Porque hoje os meninos Aí já têm tão, vida própria, vida né? própria. Mas eu lhe digo que eu fui assistir, eu fui para o cinema, só eu e o Hélio. Então, às vezes, assim, eu sou muito caseira, o Hélio também. Mas a gente tem procurado pequenos momentos. E eu acho isso importante, o momento da família, o momento do casal, entendeu? Então, e principalmente quando o homem e a mulher têm a mesma profissão, é difícil dissociar. Pra você ver, às vezes eu passo o dia com ele no escritório, mas ele tem o mundo dele no escritório e eu tenho o meu mundo. Eu tenho minhas clientes, minhas situações. Lógico, comungamos, somos sócios, temos outras pessoas que trabalham conosco, mas precisa fechar a porta do escritório e ir para casa. Ir para casa. E aí ter o olhar de família, ter o olhar dos nossos pais, do meu sogro. Então, a gente também, hoje eu vivo esse momento. Eu não só eu sou filha e também sou mãe. Mãe e ajuda para os outros, para os meus pais que já estão precisando de apoio. De ajuda. Né? Mas é isso. Bom, o conselho que a gente pode dar. Não, peraí, antes disso, vou dizer, se você consegue sair, vocês vão sair sim. Vou botar vocês para saírem, porque dia 21 de abril eu vou fazer 27 anos do Chico do Caranguejo. Eu quero meus melhores amigos lá. Tá ótimo. Compartilhando, porque eu acho que isso é muito importante. 27 anos em cartaz. Vou Muito chamar bom. E vou dizer, Hélio, vocês vão sair. Leva a filha, leva a mãe, leva o papagaio, leva todo mundo. Tá Agora ótimo. você vai dar o conselho para a turma em casa, para essa turma toda que está querendo, assim, essas jovens mulheres que querem seguir na carreira jurídica. Por favor. Bom, minhas amigas, a gente tem um olhar muito direcionado à jovem advocacia, em especial ao trabalho e à valorização da advocacia feminina. É através da capacitação que você vai fazer a sua diferença. Eu convido para que participem conosco das nossas comissões, colegas advogados e advogadas. Aqui, dentro da estrutura da ordem, você vai fazer amigos, você vai se capacitar, você vai ter a visão do que é o pleno exercício da advocacia. Sabemos que nossas tarefas são muito difíceis. Nós, mulheres, muitas das vezes temos 3 expedientes. Estamos na base dos grandes escritórios, estamos atuando e muitas têm ainda essa jornada tripla. A maternidade, ela exige algumas renúncias, mas é uma bênção para todos nós. Então, eu convido para que participem conosco da nossa Comissão da Mulher Advogada, para que a gente possa juntas ajudar a direcionar você no melhor caminho, numa melhor oportunidade. Esse é o nosso papel, é o papel de braço forte da ordem, de proteção, de zelo e, mais do que nunca, de orientação. Então, eu deixo aqui esse convite. Venha participar conosco, deixa a gente ser sua amiga mais de perto. Caramba, que fechamento de programa, viu?
Eu acho que eu vou botar a dona Virgínia para vir para cá. Ah, tô brincando. Gente, Cris, Meu que querido. delícia bater esse papo com Eu você, sei, porque, ele meu adora. Deus do céu, eu sei, eu também te adoro. E eu falei para o Alisson também, que é o nosso amigo em comum. Gente, essa mulher é maravilhosa, porque a simpatia é o mesmo. Nós somos irmãos de sorriso, que a gente vive sorrindo, né? E fechamos esse programa maravilhosamente bem com essa dica para vocês, meninas em casa, que querem seguir a carreira jurídica. Eu só tenho a agradecer a Cris, ao OAB de ter aberto o sábado para a gente poder gravar aqui, a minha equipe, o Shrek e o outro menino ali, o Barbicha, o Bode Oiô. Isso. A Camilinha, que também acordou muito cedo para vir para cá. E a vocês que estão em casa, estão há 3 anos assistindo e dando um feedback maravilhoso do programa que nós estamos em líder de audiência. Depois que nós viramos essa coisa de explicar às pessoas, de ser um programa de orientação, um programa que ajuda as pessoas em tudo, de médico, de advogado, eu falo sobre tudo hoje, e é muito bacana. Só tenho a agradecer, gratidão, gente. Beijo pra vocês, e semana que vem tem Ciro Santos Convida, um novo horário agora, quase 1 hora de programa, sábado, às 19 horas, na nossa TVC, aquele canal que passa de tudo. Aguardo vocês. Programa Ciro Santos Convida.